Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Continuando o assunto sobre seitas e heresias, neste vídeo eu quero trazer algumas reflexões importantes sobre o Brasil e o paganismo infiltrado nas suas veias. Este mês de outubro é bastante simbólico neste sentido, pois teremos duas festas pagãs incorporadas ao nosso calendário: o Dia da Padroeira do Brasil e o Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro. Tivemos já a primeira festa, a Festa da Padroeira. A imagem deste culto, conforme consta os registros históricos, apareceu para os pescadores Domingos Garcias, Felipe Pedroso e João Alves em outubro de 1717, e que após o achado eles dizem ter evidenciado um milagre. Não é bastante estranho que a data da Festa da Padroeira seja exatamente a data da fundação da maçonaria? E mais, some o fato das vestes que foram dadas a ela possuírem uma forma piramidal. Isso indica que essa festa e este culto teve alguma influência da maçonaria na sua implementação, já que a pirâmide é o principal símbolo dos pedreiros maçons, arremetendo ao culto dos mortos e às pirâmides do Egito. Claro que o paganismo no Brasil acontece de várias formas, incorporado ao nosso calendário através de muitas festas pagãs, e isso se intensifica com a chegada do final do ano. As deusas e os deuses antropomórficos, como são chamadas as imagens do culto da fertilidade da antiguidade, eram esculpidos geralmente com alusões fálicas, que têm relação com os órgãos reprodutores. Suas formas cilíndricas ou avantajadas, como da estátua de Vênus de Willendorf, nos dá uma referência sobre isso. Veja, essas estátuas que representam mulheres gordas é uma alusão ao símbolo de beleza e fertilidade da antiguidade, ligado ao culto das colheitas. Somente mais tarde as imagens adquiriram outro padrão de beleza, formas mais esguias, fazendo alusão ao falo e aos órgãos sexuais. A própria forma piramidal, no qual serviu de roupagem para a deusa do Brasil, é uma alusão ao culto de Ísis no Egito e a outras deusas fálicas. O triângulo é uma referência ao útero da deusa mãe, a Mãe Terra, indicando que o Brasil adotou como seu ícone a imagem de um culto pagão usando uma roupagem maçônica. A história do Brasil nos revela que nosso país foi projetado por eles, os maçons. O catolicismo perseguiu os maçons e os protestantes, porém mais tarde eles aderiram à maçonaria através de vários ritos e ordens. A Ordem de São Bento, ou a Ordem Beneditina, é a mais antiga ordem religiosa católica de clausura monástica. Sabe-se que muitos beneditinos eram maçons. Tem registro na história. As lojas fundadas na década de 1870 estavam em sua maioria vinculadas ao Grande Oriente dos beneditinos. O conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria foi descrito por Alexandre Mansur, que analisou os acontecimentos entre as duas últimas décadas do século XIX e a primeira década do século XX, quando se acirraram os embates. O confronto foi marcado principalmente pelas prisões de religiosos católicos ocorridas em Belém do Pará, Olinda e Pernambuco, quando alguns sacerdotes passaram a fazer parte da instituição maçônica. No período, a maçonaria começou a defender novos ideais liberais que ameaçavam o poder da Igreja Católica, mais conservadora e contrária à separação entre Estado e Igreja. Os maçons começaram a ser vistos como ameaça pelo poder religioso mantido pela Igreja Católica. Este assunto é comentado no livro Luzes e Sombras, Ação da Maçonaria Brasileira, de 1870 a 1910, por Alexandre Mansur. Para os historiadores da educação, essa obra permite uma análise e reflexão sobre o universo maçônico do Brasil, ao propiciar paralelos entre as iniciativas educacionais desenvolvidas no Brasil na Primeira República. O autor procura de uma forma bastante didática traçar um quadro histórico geral da maçonaria, principalmente quanto à sua estrutura organizacional. A maçonaria moderna surgiu na Inglaterra, em 1717, e é caracterizada como uma sociedade de pensamento e sociabilidade. A sociedade maçônica foi trazida na bagagem dos jovens brasileiros que iam estudar na Universidade de Coimbra, reformada por Pombal em fins do século XVIII. Muitos desses estudantes brasileiros possuíam seus estudos em universidades inglesas e francesas.
nas quais aprofundaram seus vínculos com os círculos maçônicos. Além disso, após a proclamação da República, houve a federalização da maçonaria brasileira, com o surgimento dos grandes orientes estaduais, particularmente em São Paulo, Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais. O autor dedica-se a acompanhar os acontecimentos dos maçons com o movimento da Ilustração Brasileira, por meio de debates e embates, conflitos e confrontos que ocorreram entre a maçonaria e a Igreja. O Grande Oriente e Supremo Conselho dos Beneditinos, segundo Joaquim Gervásio de Figueiredo, em seu livro Dicionário de Maçonaria, surgiu quando aproximadamente 1.500 irmãos foram afastados do GOB, e os mesmos escolheram para liderá-los ninguém menos que Joaquim Saldanha Marinho, surgindo assim, em 1863, essa grande potência maçônica. Outra forma de atuação dos maçons entre 1870 e 1910 refere-se aos esforços para fortalecer a própria organização maçônica, através da ampliação da quantidade de lojas e de políticas de formação dos membros da maçonaria. Até mesmo o Banco do Brasil foi fundado por um maçom, e isso é apresentado no filme O Barão de Mauá. O termo de maçonaria tem origem francesa e constitui-se de uma sociedade de natureza filantrópica secreta, que usa como símbolos os instrumentos utilizados por pedreiros e arquitetos no seu ofício. Na Idade Média havia um grupo de pessoas, arquitetos e construtores, que se moviam pela Europa para desenhar e construir catedrais e outros edifícios religiosos. Os arquitetos tinham um vasto conhecimento de geometria e um conhecimento importante para a construção desses edifícios e catedrais. Esses construtores estavam em várias federações que estão na origem da maçonaria atual. Por isso, o esquadro e o compasso são símbolos maçônicos. O próprio nome deriva da palavra inglesa mason, que significa pedreiro. As federações maçônicas tinham como principal atividade dar certificado a esses profissionais, papel que hoje em dia mudou de função, pois a ordem maçônica não é apenas mais uma sociedade secreta de pedreiros e artífices. Esses especialistas sempre mudavam de lugar e precisava provar a sua identidade junto do poder local, mas todo o conhecimento sobre a geometria era passado oralmente e mantido secreto. Bom, o fato é que os maçons tiveram grande peso na construção do Brasil como é hoje, e isso inclui o Brasil como um todo, seja político ou religioso. Artistas maçons que recebiam salário de maçons tiveram também grande peso. Eles projetavam templos, pinturas e obras de arte. Entenda que os símbolos iconográficos e as pinturas são considerados registros da verdade histórica. E em uma época que não havia fotografia, as pinturas e as esculturas eram o registro da realidade e da verdade histórica. E é claro que é dessa forma que a história é deturpada, já que muitos artistas pintavam por lucro. Dessa forma, romantizando acontecimentos, muitas pinturas apresentavam a deturpação da realidade. Assim, a Igreja Católica impôs o seu poder, encomendando majestosas obras de arte de artistas renomados, e da mesma forma a maçonaria também teve o seu registro, com obras de maçons ilustres e atos realizados por eles, como a Proclamação da Independência, pintada por Benedito Calixto. Para finalizar, vejam este templo de Aparecida. Certamente esse templo, assim como muitos outros espalhados pelo mundo, é uma obra arquitetônica maçônica. Vista de cima, nós notamos a cruz templária, que são simbologias esotéricas e simbologias solares. Assim, o Brasil esteve desde o seu descobrimento alicerçado na lama da idolatria e do paganismo, seja de forma política ou religiosa. Bom, então é isso. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.